Olá, esse é o Pod Uni. É um projeto de podcasts e conversa com pessoas que entendem de teologia, educação, fé. É um projeto da UniAtitude. Nós vamos sempre estar trazendo aqui pessoas que têm um trabalho, que têm uma prática nas áreas que nós estamos conversando. Eu me chamo Gisele, sou diretora da UniAtitude e hoje nossa conversa vai ser sobre um tema muito especial: liderança jovem na igreja. Pastor Vux, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu estou muito feliz com a sua presença. Também estou. Eu queria que você falasse para a nossa audiência um pouco do seu trabalho com a juventude. Se apresente, por favor. Obrigado aí pela oportunidade, Gisele. É uma gratidão participar aqui. O que a UniAtitude tem oferecido é bem relevante e eu bebo dessa fonte. Bom, eu me chamo Pedro, eu sou mais conhecido como Vux, tenho 36 anos, nós estamos gravando agora em 2024. Eu sou casado há 13, com a Pérsia, pai do Bernardo, que tem 11 anos, e do Vitor, que tem 9 anos. E a minha primeira graduação é marketing, depois eu fiz comunicação visual, teologia, e eu estou com um curso trancado de filosofia, né? Eu comecei em Belo Horizonte, na época eu vim para o Rio de Janeiro, deixei trancado. Vamos ver o que eu faço com esse. E eu sou pastor consagrado há 9 anos e lidero jovens desde 2009 eu estou nessa, Gisele. Desde 2009 liderando jovens, de igreja pequena até 15 anos. 15 anos, até chegar à maior juventude do estado do Rio de Janeiro. É essa um pouco aí da nossa trajetória e feliz de estar aqui com vocês. Pastor, qual é de verdade a relevância de uma liderança jovem dentro das igrejas nessa atualidade, com tantos problemas, com uma juventude que está sendo atacada de todos os lados de rede social e de ideologias? Primeiro, eu acho que o líder de jovem ele tem que ter uma conexão com tudo que diz respeito à juventude. Com tudo que diz respeito à juventude. Às vezes, o pastor sênior da igreja ele é bem intencionado em cuidar da juventude, ele levanta alguém que ele acredita que se dá bem com os jovens e é só algo de diálogo, sabe? Só algo de relacionamento. Aquela pessoa não consegue se aprofundar em algo além do encontro com o jovem. Ele se dá bem com o jovem, é só isso, fica nisso. Ele não sabe do mundo do jovem. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, uma liderança que se relacione com tudo relacionado a jovem. Nós, às vezes, colocamos uma pessoa que não necessariamente precisa ser jovem, o caso não é esse. Se for jovem, é melhor. Né? Jovem aqui, vamos botar 40 anos, talvez, 45 anos, para cuidar de uma juventude. Eu acho que funciona ainda. Né? Mas, às vezes, essa pessoa já não pensa mais nas dores do jovem, ela não pensa mais nos dilemas do jovem, não pensa mais nas demandas do jovem. Agora, final de ano, por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem noção que é período de prova final para a galera, e o cara está ali exigindo presença no culto, presença nisso, presença naquilo, presença não sei o quê, presença não sei o quê, e a turma estudando. E rede social, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não entende o comportamento do jovem na rede social e o líder de jovem precisa ter uma atuação legal na rede social. Estamos vendo aí o Blue Sky surgindo agora, é uma alternativa ao X, por exemplo. Mais de 1 milhão de usuários cadastrados por dia. Né? A juventude é muito conectada à política e a conexão do Elon Musk com o Trump desconecta uma galera do X e leva para o Blue Sky, então, que é uma rede parecida com o X. Então, o líder de jovem ele tem que pensar nisso porque interfere na igreja. Se você tem um líder de jovem que não tem um olhar 360 graus, sua juventude nunca vai crescer para alcançar fora da igreja. Ela vai ser uma juventude extremamente local. Então, você vai pastorear só o filho do filho, vai pastorear a namorada do cara que já era da igreja. Essa juventude não vai crescer. Então, eu acho que o líder de jovem ele tem que colaborar para um evangelismo integral, conectando a igreja com tudo fora da igreja, e ele tem que deixar o pastor sênior ciente das tendências que o pastor sênior não vai estar, porque ele já está numa outra mentalidade, já está numa outra ideia de vida. Ele não sabe, por exemplo, do novo estilo de vida do jovem, que eles estão preferindo apartamento pequeno,
que eles estão preferindo casar com X idade, que eles estão preferindo, às vezes, um espaço que é pet friendly. Se não for pet friendly, eles não vão ir. Então, o pastor sênior, talvez ali com seus 70, 80, 60 anos, talvez ele não vai pensar nisso. Se ele tem um líder de jovem engajado, ele oxigena a igreja, biblicamente e culturalmente. Então, eu acho que o principal papel do líder de jovem é munir o pastor sênior de líderes engajados e de engajar o pastor sênior também em demandas que ele naturalmente não vai se engajar. Pastor, o que a gente consegue observar com a explosão das plataformas, a gente tem visto muitos pastores jovens, muitos líderes da juventude. E muitas das vezes as pessoas acham que, nossa, ele é tão novinho, ele está falando assim, ele já tem essa audiência. Mas quando a gente começa a ver a profundidade da entrega da palavra, a gente consegue perceber que teve algo antes, um caminhar. Como a gente faz, como esses jovens que estão nos assistindo aqui, por onde eles começam a caminhar para um dia eles poderem dizer, eu sou líder de jovem? Não chegar de uma hora para outra e falar assim, eu quero ser líder. Na igreja, na nossa igreja, Batista, Atitude, a gente tem todo um caminhar que começa na célula. Qual é a sua visão? Por onde esse jovem poderia começar a buscar? Eu iniciei a minha caminhada em célula em 1997. Primeira célula que eu fui. E eu não tinha ideia que eu ia liderar células, não tinha ideia que eu ia multiplicar células, eu não tinha ideia que eu ia plantar a igreja a partir de células. Eu era uma criança, 9 anos talvez, 8, dependendo de quando eu fui, nasci em 88. Então, eu sempre me envolvi com a igreja, nos bastidores da igreja. Meu primeiro contato foi esse, eu acho que isso mudou tudo para mim, porque em uma igreja como Atitude, por exemplo, os nossos jovens, eles nunca vão entender o que é uma igreja pequena. Eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender o que é fazer tudo, eles nunca vão entender o que é precisar fazer tudo. Eles estão sendo até privados disso, na verdade. Então, para eles, o que existe é só a plataforma mesmo. O bastidor não existe. Porque a plataforma é muito vistosa. A plataforma é o ápice. Então, eles não têm acesso aos bastidores como eu tive, por exemplo. Como você teve, como muitos estão tendo. Eles não têm acesso aos bastidores. Eles não ficam na igreja o dia inteiro como eu ficava, vendo o pastor trabalhando, acompanhando o pastor aqui, acompanhando o pastor ali. Então, eu acho que esse encurtar de relacionamento do jovem com a igreja, que está sendo privado hoje em dia, ele faz a pessoa pensar assim, olha, eu preciso mais de performance do que de relacionamento. Se eu for bom em performance, eu chego lá, porque ele não entende que existe um bastidor. Ele não entende que existe uma construção, ele não entende que existe uma caminhada. Porque na cabeça dele já é encurtada, ele não vê que tem gente lavando, ele não vê que tem gente pintando, ele não vê que tem gente carregando cadeira, ele não vê que tem gente liderando há muito tempo. Ele acredita que aquilo ali foi no estalar de dedo, porque para ele também tudo é muito rápido hoje. Então, eu acredito que o principal é resgatar o envolvimento do jovem, do adolescente, com a igreja local. Resgatar isso. Às vezes nós já colocamos eles ali no protagonismo, e ele tem que ser coadjuvante durante um tempo. Para, se tiver que ser protagonista, ele seja, mas ele entende o que é ser um coadjuvante, ele entende o que é não ser chamado lá na frente, ele entende o que não é pregar para uma multidão, ele entende que um pequeno grupo é importante. Então, eu acho que é buscar esse equilíbrio entre a plataforma e o desenvolvimento congregacional da pessoa. Ela tem que entender que a plataforma é uma consequência da congregação, não vice-versa. Você não ganha congregação pela plataforma, né? Você vai para a plataforma pela congregação. E eu acho que os líderes falham muito nisso, porque quando eles chegam, eles não contam a trajetória, eles não contam de onde eles vieram. Você tem que decifrar como que esse cara chegou lá, como que essa menina chegou lá. Você tem que decifrar. Então, acho que são vários aspectos, mas a falta de envolvimento com o dia a dia da igreja impede o jovem de aceitar que, olha, eu preciso caminhar para chegar em algum lugar. Caso contrário, eu não chego. Né? Você olha para os grandes pastores, todos têm uma caminhada com a igreja, não chegou da noite para o dia. E a galera quer chegar porque às vezes não sabe disso, não escuta história sobre isso. Então, é bom contar história, é bom dar os nossos testemunhos, também de momentos difíceis, porque ninguém chega no topo de uma hora para outra.
pode chegar, mas é difícil manter lá também. Muito interessante, né? Essa questão da plataforma e da igreja física, né? Você acha, Vux, que o ambiente para os cultos jovens, eles precisam ser preparados de forma diferente? Porque na nossa igreja, na Atitude, o que sempre me surpreende é que cada culto tem uma coisa muito diferente. E aí, eu acho que seria importante você também falar a importância dessa ambientação. Bom, Gisele, na nossa juventude, a juventude frontline, que é a juventude da Igreja Batista Atitude, nós temos alguns pilares para pensar no culto, né? Então, o culto tem que ter um ambiente agradável, ele tem que ter uma mensagem clara e ele tem que ter um conteúdo útil. E um ambiente agradável não necessariamente é um ambiente colorido ou tecnológico. É um ambiente onde a pessoa consegue identificar exatamente o que acontece ali. Isso é um ambiente agradável. Porque às vezes a pessoa chega no culto, ela não sabe se aquilo é um culto, ela não sabe se aquilo é uma palestra, ela não sabe se aquilo é uma célula, ela não entende o que está acontecendo. Então, um ambiente agradável, ele sinaliza que algo diferente vai acontecer ali. É igual você entrar em uma loja que você tem vontade de comprar porque tudo ali te apontou a comprar. É o que nós tentamos fazer com o nosso culto. A pessoa chega no culto e entende que tem algo diferente para ela ali. Então, isso não está ligado à parede preta, isso não está ligado a LED, isso não está ligado a cadeiras, isso não está ligado a nenhum tipo de estrutura, isso está ligado à intencionalidade. Se não existe intencionalidade para que o ambiente seja agradável, nós vamos só nos apropriar de vários espaços e esses espaços não vão comunicar nada, independente da cor da parede. Então, o que tem que existir claro no ambiente é a intenção. Estamos aqui para evangelizar, estamos aqui para proclamar o evangelho, estamos aqui para receber bem, estamos aqui para consolidar os cristãos. Às vezes, um líder de uma igreja pequena ele fala, eu não faço porque eu não tenho um ambiente para isso. O ambiente pode ser uma praça, o ambiente pode ser uma calçada, o ambiente pode ser a sala da casa dele, o ambiente pode ser uma varanda, desde que fique claro que ali as coisas vão acontecer. Eu conheço estruturas tecnológicas com poucas pessoas aproveitando e conheço estruturas rústicas com 1000 jovens aproveitando. Então, está muito ligado à intencionalidade. Na nossa igreja, nós tentamos entregar um culto que aponte para o domingo. Isso também não pode ser uma ruptura. Os cultos da juventude não podem romper com o culto de celebração da igreja, mas nós tentamos entregar uma identidade, é o que nós chamamos de identidade de culto. Isso tem que ser construído, isso tem que ser intencional, isso tem que ser conectado com a geografia que você está inserido. Por exemplo, o que eu ofereço na Barra da Tijuca, estou falando do Rio de Janeiro, vai ser diferente do que eu ofereço, por exemplo, em Santa Cruz, em alguns aspectos. Isso eu digo em música no hall, isso eu digo em preço das camisas, isso eu digo em algumas ativações que eu faço no culto, isso eu digo a respeito das pessoas que eu coloco para ministrar os momentos de dízimo, de oferta. Eu preciso ter um ambiente que dialogue com a geografia local, né? Isso é uma leitura que o líder tem que desenvolver. Caso contrário, ele vai buscar justificativos na estrutura, sendo que ele ainda não leu o ambiente. Vux, quando você fala sobre ambiente, e isso também a juventude hoje ela se prolonga um pouco, né? A gente está vendo uma juventude há algum tempo atrás, 18 anos já era adulto. Como é que é essa divisão no seu pastoreio? Porque eu sei que existe uma divisão, são cultos diferentes, tem o pré-teens, tem o teens, tem a juventude. Explica pra gente, e por que vocês decidiram, por que a importância de segmentar essa juventude também? Uhum. Quando sai do Kids, já começa a pensar diferente, mas também ainda não é adolescente, né? Adolescente ali de 13 anos em diante. Então tem um gapzinho ali, o sub-13 alcança essa galera que sai do Kids até ter 13 anos e vai para a base. O nosso Ministério de Adolescentes fica até 18 anos. De 18 ele vai para o Biuan e aí é uma trilha longa, que ele pode ficar basicamente metade da vida dele lá, se ele quiser, no Biuan, para ir para um Ministério de Jovem Adulto chamado Essência. Por quê que não tem algo antes? Porque a juventude, de fato, ela se prolonga
E nós temos jovens aí com 25, 26, 27 anos que ainda não são casados. Então, eles também não vão se conectar com jovens casados. E tem ali pessoas que se dão muito bem, tem 20, dá bem com o de 28, flui legal. Então, a trilha é de fato longa. E dentro dessa trilha longa, nós temos atividades específicas para o público de 27 até 35, para o público casado, para o público noivo, para as mulheres, para os rapazes, para os universitários. Então, são partições dentro do ministério, não são cultos. O culto da juventude até 35 anos se chama Biuan, que é um culto que do púlpito responde os anseios dessa turma toda. Basicamente, toda a mensagem que eu prego no domingo da nossa igreja, quando eu tenho oportunidade, eu preguei no sábado. Então, é uma mensagem que alimenta a igreja, em faixa etária. Então, é uma chave que nós viramos. Não é uma mensagem só para o jovem, é uma mensagem para quem quiser ouvir. Né? E isso ajudou a aumentar o leque de pessoas no culto. Tirou só o jovem de 23, 24 anos e trouxe o jovem casado, o jovem com filho. Isso ajudou muito. A diferença está na estética do culto, na roupagem da música, no jogo de luzes, na apresentação dos voluntários, no desenvolvimento da ordem de culto. É isso que difere. Fora isso, todas as administrações eclesiásticas, elas são equivalentes à de domingo. Então, a ideia não é reproduzir a igreja, a ideia é complementar a igreja. Eu queria trazer um assunto aqui, já que nós estamos aqui nessa biblioteca, que eu chamo que é a Casa do Saber, e nós temos uma preocupação. A Unitude, ela zela por uma educação com valores. Nós temos nosso projeto de nos transformarmos bem breve numa faculdade, mas nós estamos vendo a decadência moral dentro de alguns espaços universitários. Fala um pouquinho para essa audiência. Por que você resolveu criar esse projeto? Já é olhando para dentro da universidade? Conta um pouquinho dessa relação do seu ministério com as universidades. É um ministério evangelístico, é um ministério pastoral, é um ministério profético. Se chama Ágora, universitários. Grupos que se reúnem nas universidades, independente do horário, pode ser antes, durante ou depois do curso. É uma sensibilidade que o líder tem que ter para saber o melhor horário, para encontrar com aquele grupo. E a ideia é que exista uma exposição o mais próximo possível do milagre dentro do campus universitário. Nós entendemos que para essa degradação moral, não basta você ter bons argumentos apologéticos, é necessário uma exposição visível do poder de Deus. Então, nós estamos enviando pessoas que têm, sim, base apologética, têm, sim, um equilíbrio de cosmovisão, mas que estão lá dentro conectando isso com os atos do Espírito Santo. Então, dentro das universidades, nós entendemos que o evangelismo ele é tanto vertical quanto horizontal. Eu vou precisar, ora, de um bom argumento intelectual e, ora, eu vou precisar de robustez espiritual. Então, o líder que nós enviamos para a universidade, ele é robusto no espiritual e no intelectual. E lá dentro ele faz uma exposição resumida do que nós conversamos no culto de domingo, para que as pessoas pensem sobre isso, orem sobre isso, louvem sobre isso e busquem milagres. Então, nosso objetivo é ter jovens que, de fato, levam a manifestação do poder de Deus para as universidades. Porque nós entendemos que quem se desviou, quem não está firme na fé, quem não conhece a fé cristã, quando tem um contato transformador, muitas barreiras caem. Então, dentro das universidades, nós não vamos para dar aula de geografia, ou de economia, ou de meio ambiente. Nós vamos para entregar o evangelho. E nós temos alguns objetivos. Alunos, nós temos colaboradores, nós temos professores, nós temos diretores e reitores. Nós queremos alcançar todos. Nós entendemos que, às vezes, alcançar o professor, ele não vai conseguir desenvolver o que tem que ser desenvolvido, porque ele vai ser, de alguma forma, brecado pelo reitor. Mas se a gente alcança o reitor, muitas portas se abrem. Então, diante disso, é uma ideia de evangelismo 360 também nas universidades. O que a universidade vai virar depois disso? Está nas mãos de Deus.
Nós estamos indo plantar semente e estamos começando. Esse trabalho é sensacional. Eu não poderia deixar aqui você passar sem fazer uma espécie de bate-bola. Vamos ver se a gente vai conseguir. A gente tem olhado e estudado que alguns médicos, alguns psicólogos, professores, nós já percebemos que quando um jovem ele tem um apoio de uma igreja, da espiritualidade, ele consegue passar por os problemas típicos da juventude, que cada dia mais são problemas diferentes de 5 anos, 10 anos atrás. A ciência evoluiu muito, hoje a gente tem alguns diagnósticos que antes a gente nem sabia o que era, nas questões emocionais. Na questão da medicina, o atributo fé, muitos médicos falam que quando recebe um paciente, um jovem, que tem a conexão com a fé, o tratamento flui. Então, o que a gente percebe que o jovem que está dentro da igreja, ele consegue passar por algumas dificuldades de uma forma mais tranquila. Não é todos passarão, mas se percebe que tem uma rede de apoio muito importante. Uhum. Então, eu queria falar algumas palavras aqui, algumas dores da juventude, e eu queria que você falasse para a nossa audiência com o olhar pastoral juventude. Pornografia. A pornografia é algo que, culturalmente falando, é quase que liberado, né? A pornografia, ela não se dá na nudez especificamente, ela se dá na exposição do corpo. E cada vez com menos idade as pessoas têm contato a isso. Então, lidar com a pornografia, o líder de jovem, ele vai lidar. Não é questão que ele não vai lidar, ele vai lidar. Então, o caminho para isso é uma mentalidade cada vez mais pura, onde você enxerga algo e aquilo não entra no seu coração e encontra um desejo de consumir, de desejo, né? Você olha, mas não deseja. Isso só vem pela intervenção do Espírito Santo. Então, a pornografia, ela pode chegar ao nível de um vício que se assemelha ao nível de droga, por exemplo, né? É comparado ao nível em crack, por exemplo. Então, existe abstinência, existe tratamento psiquiátrico, existem medicações para tratar o vício de pornografia. Então, hoje, a pornografia, ela é, sim, um dos grandes dilemas da nossa juventude, porque está acessível no celular, está acessível nos computadores, está acessível em vídeos. Hoje é mais fácil transferir arquivo, é mais fácil filmar. Então, hoje é algo muito comum na juventude. O líder precisa entender que uma juventude pura, ela vai dizer não para algumas coisas que todo mundo diz sim. Então, o nosso papel é purificar. E como que purifica? Pregando a palavra. Como que se trata a pornografia? Com exposição sistemática da palavra de Deus dentro da igreja. Quando precisa de outra intervenção, já não é com o pastor. Aí é o remédio do psiquiatra, é o remédio do médico, mas o pastor, independente de método, independente de qualquer outra coisa, a exposição sistemática da palavra de Deus, trazendo pureza, santificação, consagração. É o caminho. Eu já tratei várias pessoas simplesmente lendo a Bíblia com elas, simplesmente explicando um versículo para elas, simplesmente pedindo para que lessem a Bíblia e me mandassem um resumo. É o que eu utilizo. A pessoa chega, cara, quanto que você consome? Eu consumo de manhã, consumo em tal horário, mapeia. Cara, então nesse horário você vai ler a Bíblia, vai me mandar um resumo do que você leu, eu vou avaliar e te retorno. Então, quando o cara sentia vontade de consumir, ele lia a Bíblia, lia um versículo, me mandava o que ele entendeu e a gente ia conversando, estudando a palavra. É um remédio. Eu utilizei isso muito quando eu pastoreei adolescentes e hoje os que me procuram, os jovens também, eu utilizo esse mesmo método. Então, substituir, tira uma coisa ruim, coloca uma coisa boa. Tira a treva, coloca a luz. Então, eu acredito que o caminho é esse, a exposição da palavra. Uma outra polêmica muito grande na juventude é virgindade. Virgindade. Eu não tenho conversa com meninas sobre isso, por questões óbvias, né? A minha esposa que tem. Eu queria até fazer um parênteses, que eu acho que é importante a gente explicar
que no nosso ministério, no seu ministério aqui, no Ministério Atitude, isso é uma regra muito clara, né? Sim, sim. Que o homem... Explica como que a gente faz esse trabalho. Um homem vai atender as demandas de um homem e a mulher vai atender a demanda de mulheres. Porque parece que pra gente isso é tão normal, mas pro mundo lá Não, fora a galera não mistura. é. A galera mistura as coisas. Então, com as meninas, eu não tenho tanto essa conversa. Eu tenho com uma ou com outra que senta junto com do pretendente ou do noivo, e ali eles conversam comigo, com a minha esposa, e um conta, ó, esse é virgem, esse não é virgem. Mas por incrível que pareça, Gisele, hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu até pensei que ia ser o contrário, porque o Rio de Janeiro é uma cidade mais, vamos dizer, mais festeira do que a cidade que eu vim, por exemplo, Belo Horizonte. Eu encontro mais jovens virgens no Rio de Janeiro do que eu encontrava em Belo Horizonte, por exemplo. Eu celebrei muitos casamentos que os dois casaram virgem. Sei lá, devo ter celebrado uns 40 casamentos em 3 anos. Fatalmente, 80% deles, os dois casando virgem. Então, eu sei que jovens perdem a virgindade cedo, mas existem igrejas fazendo um bom trabalho de pureza. Então eu não posso achar que está tudo perdido, porque eu celebro casamentos de pessoas que estão casando puras. Então sim, existem muitas pessoas perdendo a virgindade cedo, mas existem pessoas que estão se preservando. Então o que eu digo para as pessoas é o seguinte, cara, se preserve, para que não exista comparação, para que não exista nenhum tipo de coisa que te impeça de desfrutar de tudo que aquela pessoa, que aquele casamento tem para você. Então, hoje, o que eu posso dizer é que a juventude cristã, pode ser que algum líder vai falar, Vulco, você está doido, mas eu estou te falando, pastoreando milhares de jovens, estou te falando dos casamentos que eu celebro, de dados que eu tenho no meu gabinete, que graças a Deus, em 2024, existem ainda muitos jovens virgens casando. O mundo não está conseguindo tragar, já conseguiu, mas eu acho que a igreja conseguiu falar de pureza e nós temos que continuar falando de pureza. Pai, mãe falando, pastor e pastora falando, para que isso seja cada vez mais comum. E quem, por acaso, perdeu a virgindade, que purifique, se entregue de uma forma santa para o seu cônjuge aí, porque é possível. Mais uma polêmica, né, nesses tempos, que nós temos as drogas que são proibidas, mas nós temos aquelas drogas que não são proibidas e tem o álcool, que a gente já sabe, mas tem uma que está causando muita polêmica entre a juventude, que é o vape. É o vape. O que a gente pode falar, né, sobre o vape? Todo mundo fala de vape, é de sabor, ele foi feito para seduzir, né? Bom, é droga, então nós não aceitamos o uso disso na nossa juventude. Mas eu preciso falar algo que... É porque hoje, Gisele, a juventude frontline, eu já tenho um olhar global dela, sabe? Então, a disciplina que eu entrego, ela não é mais local, ela é global. E em Portugal, por exemplo, existe máquina para você comprar vape na rua. Igual compra esses sneakers que você compra aqui no Brasil, você compra na rua em Portugal. E pode reabastecer em Portugal também. Então, me falaram que uma criança de 13 anos, ela pode pegar uma autorização do pai, uma vez só, e depois disso ela vai poder comprar vape quando ela quiser e utilizar. Né? Então, no Brasil, isso ainda não é tão barato, mas lá eu vi vape de 2 euros. Então, assim, todo mundo tem 2 euros para comprar um vape. 2 euros. E para abastecer, eu acho que era 1 euro para abastecer o vape. Então, esse tipo de droga, lá em Portugal, a igreja também precisa falar, cara, nós não aceitamos, porque todo mundo tem. Então, eu, como pastor, droga legal, droga ilegal, droga bonita, droga charmosa, droga de rico, droga de pobre, eu não aceito na nossa juventude. Eu não, ainda que tá vendendo na loja da Nike, cara, é droga, nós não aceitamos. Então, acho que nesse aspecto, por mais que seja algo assim, tá legal, o pai pode autorizar a comprar, é droga. Culturalmente, ainda que seja liberado em muitos lugares, é droga. Então,
Na Juventude Frontline, nós não aceitamos nenhum tipo de droga. Lícita, ilícita, cerveja sem álcool, cerveja com álcool, gin, o que quer que seja, droga nova, droga velha, nós não aceitamos. Então, eu acredito que os líderes de jovem também não podem negociar isso. Não é porque está bonito, não é porque está legal, não é porque não entra na favela para comprar que nós vamos liberar. Né? Então, eu acredito que tem coisas que nós não podemos negociar daqui para frente, porque está difícil sim. Né? Seja o tipo de droga que for, não é aconselhável um líder de jovem negociar. Muito menos usar. Você é pastor e também é nosso professor no nosso seminário, e a sua disciplina é Cosmovisão. É uma disciplina que os jovens eles gostam muito, né? Mas eu queria que você explicasse o que é cosmovisão. Cosmovisão. Bom, é um termo alemão, né? Eu agora esqueci a origem alemã, é um nome bem difícil, que toda vez que eu vou falar eu tenho que ler ele. Mas fui criado na Alemanha, com a ideia de distinguir o olhar que cada um tem em relação ao mundo. E isso muda tudo que nós pensamos. Porque, por exemplo, pode ter um pastor que ele diz assim, ok, vape é como se fosse um sorvete. Porque tem sabor, tem caloria, e é vendido igual um sorvete na rua. Ok. Ele diz, ok, eu estou dialogando com a cultura. Por outro lado, pode vir um pastor, e a cosmovisão, o que eu vou explicar agora, é que por mais que ela seja a forma como eu vejo o mundo, a cosmovisão diz respeito à construção que eu tive para enxergar como eu enxergo. Eu vou explicar. Eu vim de um contexto suburbano. Eu vim de um contexto onde drogas e álcools e o crime literalmente ceifava vidas. Então eu nunca vou achar bonita droga. Por outro lado, pode ter uma pessoa, um pastor, que veio de um contexto onde ele nunca viu uma vida ser ceifada por droga. Então ele vai achar que droga é uma coisa. Eu vou achar que droga é outra coisa. Então o que eu vivi interfere no que eu vejo. A cosmovisão também diz respeito a isso. Então quando você chega em Portugal, por exemplo, um pastor criado em Portugal, ele vai enxergar questões diferentes da que você enxerga aqui. Quando você chega na Escócia, vai ser diferente. Então, a cosmovisão, ela entra naquele debate, por exemplo, assim, os cristãos na Alemanha fazem isso. É ok, é uma construção deles lá que eu não vou interferir, porque é a construção deles, mas no Brasil eu sei o que isso gera, porque eu vi o que isso gera no Brasil. Então, a cosmovisão, ela vai ser afetada pela minha construção, mas ela tem que ser coordenada, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja no Brasil, pela palavra de Deus. Então, a cosmovisão, ela não determina o que é pecado. Ela não determina. O pecado quem determina é a Sagrada Escritura. A cosmovisão, ela determina a forma como eu identifico alguns pecadores e como eu lido com alguns pecadores. Então, é uma matéria legal, porque quando a pessoa percebe assim, opa, peraí, eu tenho uma forma de pensar, e isso interfere na forma como eu vejo. Se eu pensar diferente, eu vou ver diferente. Sim, vai ver diferente. É como se eu tivesse vários óculos assim, que você pode ir pegando à medida que... Cara, eu li esse livro aqui que eu estava lendo. O Pregador Moderno e o Texto Antigo. Então, eu leio isso hoje, é um livro em inglês, eu leio isso hoje, vai mudar em alguma coisa que eu estou... Ainda que esse livro não é novo, né, interpretando e pregando a literatura bíblica, ainda que não seja novo, eu vou receber dele acréscimo que vai me fazer olhar para a pregação da palavra de uma forma diferente. Né? Então, tudo que eu consumo afeta na minha visão. Isso é a cosmovisão. Então, a cosmovisão, ela não é... Como é que eu posso explicar? Ela não é uma estátua onde está lá e fica lá. A cosmovisão está mais para um Playmobil, talvez, onde eu posso ir acrescentando as peças de acordo com a caminhada. E no nosso país, né, que tem dimensões enormes, né, dimensões territoriais, mas às vezes até, como você falou, né, no próprio Rio de Janeiro, a gente precisa aplicar uma cosmovisão dependendo né, da região. Então, às vezes falo cosmovisão como se fosse, porque nos Estados Unidos é assim, na África é assim, mas
no nosso próprio Rio de Janeiro. Sim, nos bairros, na verdade. Né? A diferença cultural é tão grande que a gente precisa. Eu tive em Belém do Pará esse ano, assim, a gastronomia parece estar em outro mundo. E se você vai pensar célula em Belém do Pará, você tem que pensar naquilo. Você não pode pensar na pizza igual você pensa aqui. Entende? Então, isso interfere muito na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Pastor Vux, qual é a sua visão dessa formação muito liberal dentro das universidades? Bom, eu tenho o seguinte pensamento a respeito disso. A universidade, ela é muito sobre o aluno, sabe? Muito sobre o aluno. Vai ter o professor lá que ele pode me entregar o conteúdo e depende do que eu vou fazer com ele, né? Então, eu tive diversos professores. Eu tive professor que no intervalo bebia com o aluno, não bebia comigo, né? Que no intervalo usava droga com o aluno, não usava comigo. Eu poderia estar lá, pelo menos perto? Poderia, mas eu entendi que eu precisava estudar. Então, eu sei que tem faculdades liberais, mas depende também de como eu envio o aluno para lá. É o que eu digo para os nossos universitários. A universidade, ela não deve ser vista como um lugar de medo, ela deve ser vista como um lugar de oportunidade. Então, por mais que existam professores, existam cursos que estejam, sim, propondo um estilo de vida liberal, também profissional, eu acho que se nós enviamos jovens para lá que honram o que é a universidade, eles vão fazer bom uso da universidade. Eles vão passar por uma universidade federal, por uma universidade particular, seja o que for, e vão fazer bom uso. Então, nós temos que tirar o medo da universidade, de perder a fé. A galera já vai com medo de perder a fé no primeiro dia e vai com medo de não ter um bom curso. São dois medos. Nós precisamos tirar isso tudo. Falar, olha, a fé você não vai perder e o curso depende mais da sua entrega do que de qualquer outra coisa. Porque o professor pode falar isso, pode falar aquilo, mas você tem um objetivo que é concluir esse curso, né? Quando eu concluí o meu primeiro curso, por exemplo, eu tinha o Bernardo, meu filho, hoje ele tem 11, ele devia ter 6 meses, 7 meses. Então eu tinha desafios, eu podia ter trancado. A Pérsia também, a minha esposa, ela terminou o curso dela de graduação grávida e estudava em outra escola. Podia ter trancado? Podia. Então, quando a gente tem um objetivo, vai até o final, independente do professor, independente da circunstância, independente do dinheiro, você dá um jeito. E o que eu tenho que passar para os nossos jovens é isso, falar, olha, não escute seu amigo, que faz um monte de besteira, ele faz besteira a vida inteira. Você não. Você vai ter essa oportunidade. Foi a oportunidade que eu tinha. Hoje os jovens talvez não escutam, que precisam de um diploma para se dar bem na vida. Eu escutava isso. Então, quando eu tive a chance de ter um diploma, eu agarrei com unha e dente. Falei, tá bom, se eu preciso disso, eu vou ter isso. Nada vai tirar meu foco. Então, o nosso objetivo é dar foco para os jovens, para eles não entrarem na universidade e encontrar gente desfocada e abraçar a ideia deles. Nós temos esse grande desafio de formar novos jovens, né, para assumir liderança na igreja. E nesse próximo ano, nós estamos fazendo a Unetitude, tá, junto com o Ministério Jovem da Igreja Batista Atitude, criando um programa de formação de líderes que a gente colocou o nome como Esfera, né? Por que Esfera, né? Porque ele pode influenciar nas 7 esferas da sociedade, frontline. Bom, primeiro eu fico muito feliz por isso, né? Acho que é bom falar sobre isso aqui. Eu fui consagrado pastor muito novo, muito novo. O Vitor, que é meu segundo filho, ele nem andava quando eu fui consagrado pastor. Devia ter 20 e poucos anos, né? Fui muito novo e eu não tive o preparo que essa turma vai ter. Eu não tive o preparo que essa turma vai ter. Eu não tive a orientação que eles vão ter. Claro que eu vou explicar o que é isso, mas mesmo sem explicar, quem está me ouvindo pode ter certeza. Muitos que plantaram igreja há um tempo atrás não tiveram essa orientação. Você pegava um jovem e falava assim, esse cara prega bem. Você botava aí para cuidar de igreja. Ele não sabe nada sobre gestão,
ele não sabe nada sobre planejamento, ele não sabe nada sobre marca e posicionamento de marca, ele não sabe nada sobre oratória, ele não sabe nada sobre vida financeira, ele não sabe nada sobre globalização, por exemplo. Ele só é um bom pregador para a igreja local. Então, quando você mandava um jovem para a igreja local, você mandava ele para cuidar de um grupinho, esse grupo não crescia muito, porque o cara não sabia nem fazer aquilo crescer. Então, essa é a realidade que eu vivi. Eu era só um cara bom na igreja local, fui cuidar de uma outra igreja, aí eu aprendi na prática. Eles não vão aprender na prática, é difícil aprender na prática. Muitos aprendem na prática, eles não vão. Por quê? Nesse curso, eles vão ser inclinados a assumir ou juventude das nossas igrejas, juventude frontline, B1, base, existência, ou até mesmo, quem sabe, um point, ou até mesmo, quem sabe, uma igreja. Porque em alguns lugares, Gisele, nós precisamos entender e aceitar de uma vez por todas que não é uma possibilidade, é uma urgência ter uma pessoa com a mentalidade mais jovem pastoreando. Tem que aceitar isso. Aí quem pensa, quem não é jovem, cara, pode estar em outros lugares pastoreando e pode estar nesses lugares também pastoreando, mas vai precisar correr muito. Você coloca uma pessoa com a vida já consolidada, né? Coloca para pastorear lá na Rua Augusta, em São Paulo. Acha que ele vai aguentar virar noite? Você acha que ele vai aguentar correr atrás de jovem em boate? Você acha que ele vai aguentar o ritmo frenético da juventude? Então, tem lugares que precisa de gente preparada. E é isso que nós vamos fazer. Eu tenho objetivos. Nas capitais mundiais, enviar jovens. É um dos meus principais objetivos. E aí eu estou falando de Buenos Aires, Santiago, aí eu estou falando de Edimburgo, aí eu estou falando de Londres, aí eu estou falando de Nova York, aí eu estou falando de Amsterdã. Eu tenho muito no meu coração Amsterdã. Uhum. Você não pode mandar qualquer pessoa para Amsterdã. Você não pode mandar um cara quadradão para Amsterdã. Tem que ter uma cosmovisão equilibrada. E aí eles vão aprender isso no Esferas Frontline, vão aprender a dialogar com a cultura da igreja, com a cultura local, com a cultura global. Eles vão ter uma ideia de marketing, eles vão ter uma ideia de posicionamento deles na internet, eles vão ter uma ideia de formação de um time de liderança. Então, eles vão ter uma ideia de gestão, eles vão ter uma ideia de família, que é muito importante o jovem ter uma família, né? Ele às vezes está namorando uma pessoa hoje, Gisele, que é boa hoje, mas se ele não ficar atento a alguns detalhes, vai matar o ministério dele. Vai matar o ministério dele. Então nós precisamos falar sobre isso também no Esferas, sobre a construção da família. Você casa com uma pessoa, ela já deu sinal que ela é totalmente ciumenta. Tem que rever. Porque se você vai pastorear a multidão, você não pode ter uma pessoa totalmente ciumenta do seu lado. Vai dar problema. Ela é totalmente controladora, quer controlar seu horário, quer controlar tudo. É difícil, porque uma hora você vai estar em São Paulo, outra hora você vai estar em Brasília, talvez no mesmo dia. Então, são chaves que nós vamos entregar para esses líderes, que eles só não vão voar se eles não quiserem. E eu já estou até me preparando, porque como eu vou ser professora desse projeto, eu já estou mudando até os meus materiais, numa outra linguagem, uma outra abordagem. Pastor, eu queria que você deixasse uma palavra para aqueles jovens que, quando olham os jovens cristãos, acham que eles são chatos, bobos, que não se divertem. Vamos usar esse espaço final aqui para você deixar uma mensagem para esses jovens. Antes de tudo, obrigado. A alegria está aqui. Espero que colabore muito para o crescimento aí de todos. E é bom falar sobre isso, porque o papel do líder é ter crente alegre do lado dele. Eu tenho que liderar para as pessoas serem felizes, alegres. Então ela precisa enxergar o mundo com cor, ela precisa enxergar o mundo com alegria, ela precisa enxergar o mundo com possibilidades de crescimento. Então, ser cristão não é ser chato. Se você é chato, é porque você não encontrou Cristo como tem que encontrar. Porque Cristo é a razão da nossa alegria. Tudo que eu vivi de bom na minha vida, eu vivi como cristão. Tudo que eu vivi de alegria na minha vida, eu vivi como cristão. E eu vivi controlado por Deus. Então, eu desejo que você se permita conhecer Jesus como nós conhecemos.
um Jesus que abraça, um Jesus que ama, um Jesus que se relaciona. Que você nos dê a chance de te mostrar o que é a igreja. E se prepare, porque se você encontrar um líder frontline, onde quer que você encontre, ele vai ser um líder alegre, ele vai ser um líder contagiante, ele vai ser um líder que vai te apresentar o Jesus das Escrituras. E esse Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.